Nós queremos saudar a amada igreja, para você também que estará assistindo essa mensagem no YouTube, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Amém. É uma noite de vitória, uma noite de bênção, e certamente você que estará assistindo durante o dia, certamente será um dia de vitória e um dia de bênção. E para tal, eu gostaria de convidá-los a estar fazendo a abertura das vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Leamos. Falou-lhe, pois, Jesus, outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, Pai eterno, agradecemos, Senhor, pela leitura da palavra, também, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos aqui neste lugar em Seu nome, e também em todo lugar em que ecoar a Tua palavra, que ela venha ser um diferencial na vida de cada um, e que o Senhor possa ser amplo na vida de todos. Glorifica o Teu nome, nos abençoa, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A nossa mensagem, o título é Andarmos na Luz. Eu repito, andarmos na luz. Iniciamos o convite do Senhor Jesus, preste bem atenção nisso, o convite do Senhor Jesus é para mim e para cada um de vocês, é andar na luz. Mas, Pastor Carlos, o que significa isso? Nós nascemos e fomos concebidos em trevas. Caiu? Nós fomos concebidos em trevas. E por que não dizer de que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, porque nós entendemos que a mensagem do Senhor Jesus é mostrar, olha, eu sou a luz. Então, luz de um mundo que está em trevas, evidentemente. Então, ele diz, quem me segue não andará em trevas. Então, este é um convite. Isso desperta em nós algo interessante, meus amados, minhas amadas. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque é nessa posição que todos nós nascemos no mundo, crescemos e estamos nessa situação. Então vem uma pergunta: pastor, por que as pessoas vêm à igreja? Para você que está aí no YouTube, é importante saber responder a essa pergunta. Por que as pessoas, elas vêm à igreja uma vez, duas vezes e até frequentam a igreja, mas elas continuam com as velhas práticas do mundo? É uma pergunta. Mas a palavra de Deus, ela está aqui para responder esse questionamento. Mas como responde? Acusando? Não. É de uma forma amorosa, maravilhosa,
indicando o caminho, falando a respeito do perigo que você corre, porque a primeira coisa que nós frequentamos uma igreja, ouvimos a palavra de Deus, mas quando ela não entra no nosso coração, é porque Jesus, que é a luz do mundo, não incidiu sobre você. E aí você continua com uma aparência de luz, mas as trevas continuam te alcançando. Olha como isso é perigoso, meus amados. A igreja tem um papel fundamental. Ela gostaria de em cada verso, em cada prosa, ela elogiasse cada um. Mas isso não desperta em cada um, o elogio não desperta em cada um a verdadeira necessidade, que é fugir das trevas. E o homem, ele nasce, mais uma vez eu repito, em trevas. Em trevas ele não consegue discernir o bem, porque ele não enxerga. Ninguém enxerga nas trevas, mas pelo contrário, ele caminha um pouquinho e cai, caminha mais um pouquinho e cai. O que é isso, pastor? É porque o homem nas trevas é muito difícil de lidar com ele. Hoje, ele promete um amor eterno a uma mulher. Não demora muito, essa mulher entrega a vida a ele, e não demora muito, ele começa a fazer todo tipo de escravidão para aquela mulher. Por vezes, bate nela. E muitas das vezes ela está grávida. Mas ele não está nem aí. Mas por quê? Porque ele está em trevas. Ele não consegue, ele não tem a luz para enxergar a companheira e o companheiro que Deus entregou na mão dele. E nós, na nossa visão, a gente começa a criticar. Fulano não vale nada. Não, olha para ele. Será que ele não está nas trevas? E ele precisa receber essa luz que é Jesus? Aí sim, ele começa a discernir. Na escola bíblica dominical, nós citamos um exemplo que vai servir para nós aqui nessa noite e durante o dia, quando você for assistir essa mensagem. Havia um homem, poucos anos depois que o Senhor Jesus foi assunto ao céu, a igreja iniciava a sua caminhada, ela pregava que Jesus havia vindo, ele foi morto, crucificado, sepultado, mas a mensagem é que ele estava vivo. Isso chocava a religião. Então um homem zeloso na lei de Deus, ele se levanta e pega cartas com os sacerdotes e começa a perseguir e prender quem seguia aquele novo caminho. Era as primeiras perseguições à igreja de Jesus. E ele prendia, ele fazia todo tipo de maldade, e assim, num belo dia, nós vamos conhecer à luz da palavra, um belo dia, esse homem zeloso, vamos ler alguns versículos da palavra que vai evidenciar esse homem que ainda não tinha luz. Era um religioso, mas ele não tinha luz. Atos dos Apóstolos,
coloca a partir do versículo 1 e nós vamos lendo 9:1. Atos dos Apóstolos 9:1. E a palavra diz assim, eu poderia me virar para o quadro, mas para que você que está me ouvindo, fica melhor. A palavra diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. 2. E pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita naquele lugar, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O Manuel está me acompanhando? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que te convém fazer. Paramos aqui. Eu volto a ler o versículo 3, 9:3, a sua parte final, aonde diz assim, e o cercou um resplendor de luz do céu. Não era uma luz artificial, não era uma luz da Light, não é a luz da CEMIG, não é a luz de outra qualquer concessionária, mas era uma luz do céu. Então veja bem, essa luz do céu é o próprio Senhor Jesus que vai ao encontro daquele homem que andava em trevas, errado, perseguindo a igreja, e quem persegue a igreja persegue a Jesus. E a pergunta é, Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, há algo maravilhoso aí, que você é a igreja, você é um membro em particular, mas quando se junta, é a igreja. E quando alguém bate contra você, contra a sua fé, na realidade ele está batendo não em você, mas em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Olha que coisa maravilhosa, olha como você é importante, olha como é bom estar em Jesus, que é o Deus que tudo criou, é aquele que cuida de você. E aquele homem, Paulo, também chamado Saulo, ele vai sair daquele encontro completamente mudado. Ele já não seria mais um perseguidor, mas ele seria perseguido. E quantas perseguições! Vai aqui uma pausa, para vocês entenderem. Vocês já observaram que as pessoas vêm à igreja e no primeiro sinal de dificuldade, elas desistem. Eu desisto, porque ela olhou para a dificuldade, ela não olhou para Jesus. E quando nós olhamos para a dificuldade, as trevas nos alcançam, nós nos cegamos, e aí nós não vemos Jesus na nossa vida. Interessante que Jesus chama Paulo
não é para aquela missão. Mas vocês não acham que aquela missão, se foi chamado por Jesus, não deveria ser uma coisa muito fácil? E ele mais tarde, ele vai dizer, eu fui perseguido, eu fui assaltado, eu passei frio, eu passei fome, eu passei naufrágio, eu passei todo tipo de luta, eu fui preso, eu fui espancado. Mas ele estava fazendo a vontade de Jesus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, as lutas do dia a dia não podem ser maiores do que você. Você é maior. E a palavra diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. É colocar isso dentro do seu coração. Eu posso tudo naquele que fortalece. Porque a pessoa entra na igreja e desiste, porque ela não teve uma experiência de luz. Ela não teve uma experiência com Jesus. Ela, humanamente falando, materialmente dizendo, ela teve um convencimento por ouvir uma pregação eloquente do homem. Ela olhou para aquela pregação, mas logo se esvai. Porque a hora que você sai daqui, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que lá fora te espera uma luta. É assim o mundo. Nós não temos, no mundo, nós não temos paz. Porque o Senhor Jesus, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo para nos dar vitória. É uma luta todos os dias. Viver é lutar, respirar é difícil. Mas o que você precisa ter sobre você é uma verdadeira experiência com Jesus. Porque quando essa luz incide, tudo vai ser diferente. Aquele perseguidor, Saulo, vocês vão ver que ele vai se transformar num homem para dar testemunho o tempo todo da palavra de Deus. A partir dali, ele passa a ser um homem transformado. Ele recebeu a incidência da luz. Muito tempo depois, olha o que Saulo vai expressar. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27 e 28. Diz assim, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nunca mais ele deixou de anunciar a palavra de Deus. Ele nunca mais deixou de dar testemunho daquela experiência com Deus. Você tem dado testemunho da experiência que um dia você teve com Deus? É uma pergunta para nós. A resposta é para o Senhor, não é para o pastor, é para o Senhor. E logo no 28, ele diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre os que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus. Apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Um Deus veio como homem e morreu em meu e seu lugar. E isso é motivo de adoração e glorificação. E esse homem que teve aquela experiência com a luz, vocês vão ver que ele vai continuar dando testemunho. Ele vai continuar dando testemunho. Manuel 22, de 4 a 9. Atos dos Apóstolos, 22, de 4 a 9. Ele diz assim, quando eu ler caminho, leia-se a igreja de Cristo. A igreja que estava iniciando ali os primeiros passos, para vocês terem uma ideia. E ele diz assim,
Ele estava tendo a defesa dele ali perante o sacerdote. E ele diz assim: e persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Ele estava falando quando ele andava em trevas, na velha vida. Como também o sumo sacerdote me é testemunho, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo deste carta para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fosse castigado. Por quê? Porque eles pregavam a palavra de Jesus. E ele prendia eles para serem castigados, porque não podia falar a palavra de Jesus. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando já pertinho de Damasco, opa, estou quase conseguindo prender, né? E quase ao meio-dia, de repente, rodeou-me uma grande luz do céu. Olha a grande luz do céu. Ele está dando testemunho daquilo que agora o aprisionou, no bom termo, que ele estava preso em Cristo Jesus. Você está preso em Cristo Jesus? Pois se está, louvado seja o nome do Senhor, porque você é o mais autêntico liberto na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, e eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, ele nunca mais esqueceu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu respondi, quem és, Senhor? Ele disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, é verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então, 10, então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse, levanta e vá a Damasco, e ali te dirá tudo o que te convém, que é ordenado fazer. Você tem levantado pela manhã, eu tenho levantado pela manhã, e eu tenho perguntado ao Senhor, Senhor, o que queres que eu faça no dia de hoje? Se não, vamos consertar. É o momento. Fazer a vontade de Deus é vencer a nossa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E esse homem, ele vai chegar diante do governador Agripa. Um pouco mais adiante, Emanuel, no capítulo 26, mesmo ato, 26, no versículo de 11 a 15. Pode colocar o 10. Agora, Saulo, ele estava diante de um rei chamado Agripa. Olha só a palavra dele, a palavra de defesa dele ali. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Olha o que o homem nas trevas faz. E castigando-os, muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, obriguei a negar Jesus. Obriguei a negar Jesus. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais sacerdotes, ele foi a Damasco com poder. Poder de quem? Do homem. Pois o poder do homem, Jesus colocou ele por terra. Não há poder de homem algum diante de Deus. Ele foi colocado no chão. Tá? Pois bem, 14. Caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Língua hebraica é a língua
do Antigo Testamento, com uma ou outra exceção de inscrição em aramaico, mas mostrando que aquele que falara com ele era o Deus profetizado, que um dia viria para salvar o seu povo. Olha, presta bem atenção nisso. E aí, eu ouvi uma voz que falava: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E logo eu disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr como ministro e testemunho, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais aparecerei ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele repetindo sempre as mesmas experiências. Ele repetindo a experiência da luz. Você que um dia adentrou aqui, neste pequeno lugar, mas você recebeu a palavra da luz. Qual é a necessidade? Qual é a sua resposta? Que queres que eu faça, Senhor? Essa é a voz do servo e da serva. Que queres que eu faça? Copiando Jesus, mas não como eu quero, mas como tu queres. Olha, obediência, entendimento e a incidência da luz. Ela olha, essa pessoa passa a ter um olhar sobre si e vê que aquela velha criatura, ela não pode continuar vivendo da mesma forma. Ela precisa nascer de novo. Ela precisa mudar o entendimento. Ela precisa entender que já não é ela que se conduz na vida, mas que ela tem o Espírito Santo para conduzi-la, para dar direção, porque nós temos aqui no nosso meio um motorista profissional. O irmão Renato, motorista profissional. Tantos anos de estradas, conforme diz a música lá, né? Quantas idas e vindas, quantas voltas. Mas uma coisa é certa, eu posso afirmar no lugar dele, dizendo que ele não sabe o que ele vai encontrar quando ele entra numa curva. Mas Deus tem tirado da mesma mão de direção todo tipo de obstáculo para que ele possa prosseguir. É assim, porque é a luz que incide, dando livramento, sustentando a vida desse servo. E assim é o Senhor a quem nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Então, quem me segue não anda em trevas. Os mistérios da palavra, eles se descortinam quando nós estamos na luz. Uma simples palavra, ela diz tudo para nós. É como a pastora Maria sempre gosta de fazer referência, há muito tempo que ela não faz, né? Mas ela sempre gostava. Ela dizia o seguinte: a passagem de Marta e Maria. Marta, ela estava interessada, ela começou a ouvir Jesus, mas ela estava interessada em agradar a Jesus, em fazer preparo de alimento para o Senhor Jesus. Da mesma hora, Maria ficou ali aos pés de Jesus. E o Senhor Jesus chama Marta, diz assim: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada. Mas Jesus disse assim:
Mas Maria escolheu a melhor parte. Eu quero dizer para você que nesta noite, quero dizer para você que está no YouTube, que certamente ouvirá esta mensagem. São mais de uma centena de pessoas que têm ouvido a nossa mensagem. Quero dizer para você que você escolheu a boa parte. E o Senhor Jesus disse assim, e essa parte não será tirada. Se tem escolhido a melhor parte, é escolher Jesus. Ah, mas eu tenho que ir para a festa. Vai ter uma festa aí. Não vou nem nominar porque isso é complicado. E você vai para a festa. Sinto muito. Mas você não escolheu a melhor parte. Porque o que você escolheu vai ser tirado. Por que ter tirado, pastor? Porque aquela festa vai acabar. E logo no dia seguinte você vai descobrir algo interessante. Ela não escreveu de que você avançou na caminhada para a vida eterna. Muito pelo contrário, você retrocedeu os seus pés. Então, eu queria encerrar essa mensagem, porque nós vamos sentar à mesa com o Senhor. Queria encerrar essa mensagem dizendo para você, deixe a luz que é o Senhor Jesus ser sobre você. Escolha essa boa parte, porque ela não lhe será tirada. Em tempo algum, nós podemos dizer que na eternidade, nós um dia estaremos com Jesus. Que Deus possa nos abençoar, abençoar-nos ricamente com a paz gloriosa no mundo tão violento, guerra, rumores de guerra, e nós precisamos estarmos serenos, pedindo ao Senhor, proteja minha casa, proteja meu lar, que cada vez que uma filha sua sai, há uma preocupação se vai voltar. A festinha inocente. Cada vez que um filho seu sai, você pode ficar preocupado. Porque eu fico. O mundo está aí. Os valores do mundo estão aí. Trevas caem sobre o mundo. Só o povo tem a luz. E você tem a luz. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Deus os abençoe.